Questão 15, semana 14. Determine, utilizando as informações abaixo, as possíveis funções químicas de uma substância orgânica composta de carbono, oxigênio e hidrogênio, sabendo que... Gente, vamos lá. Essa questão parece ser super difícil, muito difícil, até porque ela tem uma linguagem meio complicada. Mas vocês vão ver que a maior parte das informações que ele dá aí não fazem muita diferença para que a gente descubra qual é a função. Somente a primeira informação, certo? As outras informações, a 2, a 3 e a 4, são para que a gente meio que, como é que eu posso dizer, descubra exatamente qual é a molécula, certo? Quantos carbonos ela tem, enfim. Mas para saber somente a função, as possíveis funções as quais essa molécula pode, enfim, possuir, a gente só precisa da informação da primeira afirmativa, certo? Então, vamos lá. Ele fala que a massa desse composto é igual a 14N mais 18, certo? O que acontece aqui? Um carbono que está aqui, ele tem massa igual a 12, certo? Se ele está ligado a 2 hidrogênios, cada hidrogênio tem massa igual a 1, então uma unidade dessa aqui tem massa igual a 12 mais 1, ou seja, 14. E N seria, né, o número dessas unidades, a quantidade dessas unidades que a gente vai ter. Então, se a gente tem 3 unidades dessas, CHH, 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 a gente teria, né, uma massa de 14 vezes 3. O que acontece aqui? Digamos que eu tenha, né, CHH, CHH, que foi o exemplo que eu dei. O que acontece aqui? Os carbonos conseguem fazer, né, tem que fazer, na verdade, até 4 ligações químicas. E esses carbonos da ponta só tem 3 ligações, ó, como vocês estão vendo aqui. Então, essa massa de 18 aqui vai ser a massa que vai entrar, né, nessas extremidades. Eu só coloquei aqui carbonos e hidrogênios, certo? Ele fala aí, né, no enunciado que a gente tem carbono, hidrogênio e oxigênio nessa molécula. A massa do oxigênio é 16. Então, essa massa aqui, né, de 18 seria um oxigênio mais 2 hidrogênios, certo? Então, eu poderia colocar, né, um hidrogênio aqui e um oxigênio ligado a um hidrogênio aqui, que seria um OH. Ficou meio feio aqui, né? Mas aqui seria um OH, certo? Seria um H numa ponta e um OH na outra. O OH pesa 17 e o H pesa 1, daria 18, certo? Então, esse composto ele poderia ser, né, um álcool por conta dessa hidroxila. Já seria uma função possível. A segunda função possível, né, seria uma função que é isômera da função álcool, certo? Vocês vão ver que todo álcool, né, mais na frente, quando vocês forem estudar isomeria, todo álcool tem um éter correspondente, certo? Que é isômero de si. Esse oxigênio aqui, ao invés de estar aqui na ponta, né, deixa eu só fazer aqui embaixo para ficar mais bonitinho. Esse oxigênio, ao invés de estar aqui na ponta, ele poderia estar no meio desses carbonos, ou aqui, certo? E aí, se ele estivesse no meio, a gente teria uma função que seria mais ou menos assim. Vou colocar aqui, tá ficando meio bagunçado, mas vocês vão entender. Se ele estivesse entre carbonos, eu teria, né, cada carbono com 2 hidrogênios. Então, eu teria, né, 3 unidades, assim como eu tinha aqui, ó, tá vendo? Um oxigênio aqui no meio e aqui não é um oxigênio e 2 hidrogênios? 2 hidrogênios, um em cada ponta. Então, essa fórmula aqui, né, define tanto uma função álcool quanto uma função éter, certo? Então, a resposta seria álcool e éter.